Glória a Deus, gente, eu cansei. Não sei se você cansou também. Amém? Gente, nós somos livres. Nós somos livres, e esse é o tema da pregação. Até em algum momento parece que não, quando eu estiver falando, mas nós somos livres. O tema da pregação é: jovem, não seja enganado. Você é livre. Você é livre. Você pode todas as coisas. Todas as coisas. E deixa eu te falar, mais do que todas as coisas, você nunca está só. E Jesus quer passar todas as coisas com você. Você já parou para pensar nisso? Ele quer fazer a prova na tua faculdade, na sua escola. Ele quer ir para o seu trabalho. Ele quer chorar contigo. A palavra dele diz que ele chora com os que choram. Ele fala que a gente deve chorar com os que choram, mas ele também está do seu lado. Nos momentos que você chorar, nos momentos que você se alegrar. Mas muitas vezes nós só buscamos a Deus nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade. Eu não sei se você já foi usado por algum amigo, quando aquela pessoa só estava contigo quando você podia dar alguma coisa, ou quando ela estava com dificuldade, aí ela te buscava, e aí você ajudava. E aí muitas vezes quando você precisava, ou quando você gostaria de estar ao lado dela, você não ia, aquela pessoa não estava ou não queria estar com você. Jesus é diferente. Além de nos dar a liberdade, Jesus, Ele quer andar conosco, Ele quer estar do nosso lado, quer passar toda a fase da nossa vida conosco. Por isso, cara, você é livre. Nós somos livres. Vamos abrir as nossas Bíblias, aplicativos, ou quem não tiver, acompanhe a leitura de Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 7. Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, 1 ao 7. Prestem atenção. Hoje vocês vão deixar de ser a vovó da história da Chapeuzinho Vermelho, ou como é em Portugal, Capuzinho, como que é? Capuchinho Vermelho, ok? Hoje vocês vão deixar de ser a vovozinha dessa história. Eu passo a ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Presta atenção. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Repete: nem nele, mais alto, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para lhe dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si vestimentas ou aventais, depende da sua tradução. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Pai, nós te louvamos, agradecemos, Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom te cultuar, como é bom sabermos que ela está aberta, Pai, como é bom, Senhor, ver, Senhor, tantos jovens aqui, Senhor,
Sim, Pai, profeticamente eu já vejo esse lugar cheio de jovens, Pai, porque, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, pregando a Tua palavra e ela não volta vazia, e nós estamos assumindo o nosso papel, aquele que o Senhor nos comissionou, Senhor, no final dos evangelhos, de ir, Pai, ir pregar o Teu evangelho, ir a todas as nações, a todos os lugares desta nação. Por isso, Pai, vem sobre nós, Pai, vem sobre as nossas vidas, Pai, assim como eu falei com o Senhor, antes de começar, Senhor, esse flame, nós não queremos perder o nosso tempo aqui, nós não queremos, Senhor, estar aqui se o Senhor não for à frente. Por isso, Deus, vai à frente, fala através da minha vida, que tudo aquilo que eu quiser falar, Senhor, mas que não vier de Ti, cala a minha boca, Pai, que eu não abra ela, Senhor, mas que eu abra a boca, Senhor, e o Teu Espírito possa falar através de mim. Pai, eu sou simplesmente barro nas Tuas mãos, eu sou simplesmente um instrumento, Pai, do qual precisa de alguém não, de Ti, Pai, para usá-lo. Por isso, Deus, vem sobre a minha vida, fala conosco, Pai, através dessa palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aplauda o nome de Deus, Ele é digno. Cara, eu não sei quem de vocês já jogou CS, Counter Strike, ou Counter Strike, depende, né, a tradução. Todo mundo já jogou? Quem jogou? Levanta a mão aí. Eita, até, isso aí. Não, tô brincando, não tô incentivando não. Uns red shot, a minha mulher não sabe. Em resumo, dá tiro na cabeça de bandido, ou tu pode ser um terrorista também, então pronto. Mas vamos lá, gente, eu joguei CS, na época tinha aquelas lan house, não sei quem é da época, que juntava, daí às vezes tinha o madrugadão, o corujão, e aí, cara, os computadores, às vezes quando caía, meu, chapa, era um caos, pagava por hora, fazia cartão, ia à escola, né, então assim, gente, eu joguei, também em casa, uma vez a gente fez, só que assim, não tinha notebook, assim, né, tipo, não era tão comum ter, o que nós fazíamos? Nós pegávamos e levávamos o computador todo pro vizinho, meu, aquelas desktop, aquela cena toda, né? CPU e tal. Cara, e nesse jogo, nós, quando não estávamos jogando online, porque também não era uma coisa tão fácil de se fazer, da sua casa, às vezes a internet era discada, ou sei lá o que era, não dava pra você jogar contra outras pessoas. Eu tô dizendo na minha época lá atrás, tá, gente? Isso aí fazem, sei lá, 18 anos, mais de 18 anos, tá? Pra teres noção. Então assim, você jogando em casa, pra brincar, treinar e tal, você jogava contra quem? Você jogava contra os boots, né? Então fazia 4-4, 8 contra 8, 16 contra 16, onde você era a única pessoa que tinha vontade própria, e os boots seguiam uma programação. E cara, conforme você ia jogando, né? E cada fase, por exemplo, se você era polícia, você tinha que cumprir uma missão. Então, as fases, tinha várias fases, dependendo da fase, ou você resgatava pessoas, ou você tinha que desarmar uma bomba. E eu lembro que tinha fases que tinham 2 caminhos, então cada um começava numa ponta, né? E os terroristas iam por um lado e tal. E cada fase, depois que tu tava jogando tanto tempo, na tua memória já tava assim, ó, tipo, tá, ok, nessa vez eles vão vir tudo mais por esse canto aqui, então eu tenho que me posicionar aqui. Ah, nessa outra vez agora eles vão tudo mais para aquele canto. Por quê? Porque era uma programação. Então você já conseguia sacar qual era a estratégia, né, do Boots, e você conseguia então se proteger, você sabia onde atacar, como fazer, que arma utilizar, aonde não ir. Então com o tempo nós começamos a entender, né, como nos defender daquela situação, quais as melhores armas, onde se posicionar, para onde ir. E por que nós agíamos assim? Porque nós não queríamos o quê? Nós não queríamos morrer, e nós gostaríamos do quê? De cumprir a missão. Mas nós já conhecíamos qual era a estratégia que o computador iria utilizar contra nós. Nós já sabíamos qual era. Também tem o jogo do Super Mario Bros. Da Nintendo. Eu joguei no Nintendo ainda. Quer dizer, ele continuou na Nintendo, mas tipo, vocês entenderam, não era no PlayStation, era no Super Nintendo mesmo. E, cara, depois de um tempo, quando você zerava tudo aquilo lá, você já tinha as manhas, meu, qual que era a diversão?
Você já sabia como passar de todos os obstáculos. Era tentar bater os recordes. Então, tipo, você passava a primeira fase tentando bater recorde de velocidade, pegar, sei lá, as estrelinhas e assim por diante. Mas você já sabia as estratégias. Você já sabia como conseguir passar todos os obstáculos. Renan, do que você está falando? Cara, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele utiliza a mesma estratégia para vencer os homens. Porque entenda, Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo, nada, ninguém se compara a Deus. Ele é o poder. Nada se compara, nada. Mas nós, a Bíblia fala que nós temos sim, o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele é, sim, o nosso inimigo. Mas quer uma boa notícia? Assim como os boot, assim como qualquer fase de algum videogame, algum jogo que você jogue, Satanás utiliza a mesma estratégia desde o Éden, desde o jardim do Éden. Ele não muda, ele continua com a sua estratégia, ele é milenar, mas ele não cria, ele continua utilizando a mesma estratégia. E pasmem, ele continua tendo vitória sobre a vida de várias pessoas. E é por isso que Deus me levou a trazer isso para vocês hoje. Qual a estratégia que ele utiliza para que a gente consiga o quê? A combater. Por isso, nós precisamos olhar atentamente para essas estratégias. Nós precisamos olhar atentamente para as derrotas que nós já sofremos na nossa vida, aonde nós caímos, aonde a gente deu nosso vacilo, aonde a gente talvez tenhamos nos desviado, porque se nós olharmos para isso, nós vamos ver características iguais, e nós vamos acabar conhecendo qual é a estratégia de Satanás. E é disso que eu quero falar hoje para você. Qual é a estratégia? E como você pode identificar isso? Renan, onde nós vamos identificar? Nós vamos identificar na palavra de Deus. E por isso que nós começamos a ler Gênesis 3. Imagina a seguinte situação. Eu já falei isso em outros momentos. Imagine a seguinte situação. Eva estava no paraíso. A palavra de Deus diz que eles tinham comunhão com quem? Com Deus. Eva não tinha sido abusada quando criança. Ela não tinha traumas na infância. Ela não carregava a violência. Ela não tinha visto a morte. Ela não tinha visto roubo, prostituição. Ela não tinha visto o mal. Isto é, ela estava num lugar perfeito, na companhia do Deus perfeito. Não tinha mal. A pergunta é então, como Eva foi enganada, se ela vivia num lugar tão perfeito? Como que Eva foi enganada? Como a serpente conseguiu fazer isso, fazer com que a Eva viesse a dar ouvidos a ela e cair? Tudo que Eva conhecia era a bondade de Deus, a bondade e provisão. Então como ela foi enganada? Vamos ler o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Está escrito assim, e preste atenção, e aí eu quero que tu preste muita atenção nisso. Olha o que está escrito. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então agora nós lemos quando Deus falou e deu a direção para quem? Foi para Eva? Não,
Foi quando ele deu essa direção para Adão. Renan, como que você sabe que foi para Adão e não foi para Eva? Além de estar escrito que Deus falou ao homem. Porque Eva ainda não tinha sido criada. Se você pegar na sua Bíblia, nós lemos o versículo 16 e 17, nós vemos que no versículo 18, um versículo depois, vem a história de como Deus criou a mulher. Então a mulher ainda não existia. E eu estou falando isso porque em outra oportunidade eu vou trazer uma palavra sobre conhecimento revelado versus conhecimento comunicado, que são duas coisas totalmente diferentes. Só para resumir, conhecimento comunicado é a palavra que mata. É aquela que talvez você está aqui, você nem ouviu direito, e depois quando passa por aquela dificuldade você cai. Por quê? Porque aquilo não fez sentido na tua vida, não foi revelado pelo Espírito Santo para você. Talvez você estava desfocado, talvez você faltou um culto que deveria estar. E o conhecimento revelado é aquilo quando Deus revela para ti. Isso em meio a uma oração, em meio a uma palavra, em meio a algum momento de leitura da palavra, e em meio à adoração. Mas o que está dizendo aqui? Está dizendo o que Deus realmente falou. De toda a árvore, olha onde Deus bota a ênfase. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Eva, Adão, ali Deus estava falando com Adão. Adão, você é livre, você pode tudo, coma de todas, só não coma dessa azeitona. Eu vou revelar, era azeitona, tá? Não era maçã, era azeitona. Por isso, se você gosta de azeitona, não, tô brincando, tá, gente? Não é azeitona, é que eu não gosto de azeitona. A pastora vai me pegar depois. Brincadeira. Gente, come toda. Só deixa essa do lado aqui. Deixa essa aqui no canto aqui. Essa você não precisa. Então a ênfase de Deus era na liberdade, era na bondade, era em tudo, é na generosidade. Você pode todas as coisas. Cara, deixa essa de lado, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Cara, a bondade de Deus garantiu que eles pudessem comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores, com a exceção apenas de uma, mas de todas as outras você poderia comer. O foco de Deus estava o quê? Na liberdade de comer de todas as árvores. Faz parte da essência de Deus dar e amar. Dar e amar. Quando Deus restringiu o acesso àquela árvore, não comam, Ele deu o quê? Uma escolha. Ele deu uma escolha. Vocês olham que Ele não obrigou. Quando Ele cria o homem, quando Ele cria a mulher, Ele queria que eles não fossem robôs programados, mas Ele queria que, de livre vontade, o homem escolhesse obedecer, porque é a essência de Deus, obedecer a Deus e amar a Deus. E a escolha que Deus deu foi uma escolha que os protegeu da morte. Renan, por que Deus então restringiu aquela? Porque Ele, por amor ao homem, não queria que o homem morresse. Foi por amor. Foi por amor que existia a exceção. Vamos para o texto então que nós lemos, no versículo 1, Gênesis 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, olha o que a serpente disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Me respondam. Deus disse isso? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? O que Deus disse? Comam de todas, só não comam dessa. Mas aí a questão é, a serpente estava tentando
torcer a ênfase daquilo que Deus tinha falado e da ordem de Deus. Ele estava tentando torcer a ênfase. Em outras palavras, ela podia ter dito assim: ouvi dizer que Deus não lhe deixou comer de todas as árvores. É verdade? Vocês conseguem perceber que até aquele instante Eva simplesmente vivia bem, tinha liberdade de comer todas elas, de todas as árvores. Só tinha aquela lá que ela nem vinha na cabeça. Mas o que Satanás estava tentando? Distorcer algo. E é isso que nós vamos estar vendo. A estratégia da serpente, ela iniciou tentando torcer a ênfase da ordem dada por Deus. O que vem à sua mente quando você pensa em desistir? Quando você pensa em, como que o Igor disse ontem? Pisar o pé na poça. Pisar o pé na jaca, como diríamos no Brasil. Ou pisar o pé na poça, como dizia aqui. Chutar o balde. O que vem na tua mente quando você pensa em desistir de tudo? Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais adorar, eu não vou mais servir. O que vem na tua cabeça quando esses questionamentos vêm à sua mente? Qual é a sua motivação? Em que momento que isso acontece? Isso não vem junto de uma falsa esperança de liberdade? Em que sentido? Eu quero ser livre, eu quero poder beber bebida alcoólica, eu quero poder ir para festa, eu quero, poder ver qual que é um programa conhecido aqui do domingo? Tem algum programa conhecido aqui no domingo, ou vocês assistem o Faustão do Brasil? Big Brother é o ano todo? Como que faz para se inscrever? Não, estou brincando. O quê? Somos de Portugal, pá. Então assim, eu quero ficar domingo em casa, eu quero ter a liberdade de ir para a praia. Cara, você já parou para pensar nas férias dos seus sonhos? Pensa nas férias dos seus sonhos, cara. Eu vou dizer a minha. Aquele mar cristalino, com a minha esposa, com meu filho, podendo pescar. Se eu quiser pegar uma onda, tem onda para eu pegar. Acordar, tomar aquele café, só escutando as ondas, os pássaros. Isso seria as férias dos meus sonhos. Deixa eu te falar. Deus tem isso para você na eternidade. Algo muito, muito, muito melhor do que aqui. Mas sabe o que Satanás está fazendo? Sabe o que Satanás está fazendo? Está fazendo com que a ênfase da liberdade na tua vida, ela seja trocada. Satanás está fazendo com que a ênfase de liberdade da tua vida seja deturpada. Então aquilo que Jesus veio para nos dar, que é a liberdade, Satanás está falando: não, isso não é liberdade. Mas ele já está derrotado. Entenda, Deus tem algo tremendo para você. Se você já conheceu alguém que tinha algum vício em drogas, cara, como aquela pessoa busca sair daquilo? Quando ela realmente quer, eu já tive vários relatos, pessoas que eu conversei: eu não consigo, Renan, eu não consigo deixar disso, eu não consigo deixar daquilo. A pessoa está presa. Mas como ela entrou naquilo? Muitas vezes, eram pessoas até da igreja, muitas vezes eram pessoas que foram instruídas a não fazer isso, mas elas queriam ter a própria liberdade. E aí elas falaram: eu preciso ser livre, então eu vou fumar. Eu preciso ser livre, então eu vou beber. Eu preciso ser livre, então eu vou ter relações sexuais.
Então foi distorcido. Foi distorcido a liberdade na tua vida. É a mesma estratégia. Satanás está utilizando a mesma estratégia com você, jovem, comigo, com todo mundo. Aquela que ele utilizou com Eva no jardim do Éden. Cara, Satanás, ele te mostra um saco de 100 mil euros numa sala, em cima de uma mesa. Ele fala: é teu, vai pegá-lo. É teu, vai pegá-lo. Estou te dando, é de graça. E você entra naquela sala, e porque você quer ser livre, você vai lá e pega aquele saco de 100 mil euros. Só que no momento que você retira ele, aquilo ali estava impedindo que o chão cedesse e que você caísse num precipício. E no momento que você tira o saco, onde você acha que conquistou a sua liberdade, na verdade você está caindo num precipício. E as consequências, elas custam muito caro. Deixa eu te falar uma coisa: nada de bom Satanás tem para te oferecer. Nada de bom Satanás tem para te oferecer. Se você está pensando em qualquer coisa que não seja a vontade de Deus, aquilo que você já aprendeu, deixa eu te falar, isso não vai te trazer liberdade, mas vai te trazer e te colocar dentro de uma prisão. E é isso que Satanás quer. Mas ele reveste aquilo. Hoje eu já estava preparando essa palavra, ainda Deus estava falando e tal. Eu gravei um vídeo. Deus me deu um insight sobre a Chapeuzinho Vermelho, ou Cappuccino vermelho, tá, tô zoando. Capuzinho vermelho. E cara, assim, Deus começou a falar: nós temos uma porta no nosso coração. E essa porta, a maçaneta é por dentro. E quem tem autoridade para abrir, por causa do arbítrio que eu dei para vocês, são vocês. Agora, Satanás bate a porta todos os dias, assim como Deus 24 horas por dia está batendo essa porta. Para quem você abre? A vovozinha foi enganada. Foi enganada porque ela já estava bem velhinha. Ela não escutava bem. Ela não conseguia enxergar bem. Muitas vezes isso acontece com a gente. Quando a gente não está se alimentando da palavra, a gente já não enxerga bem, a gente já não escuta bem. Então qualquer voz, presta atenção, qualquer voz que chega até você com uma capa, parece que é algo bom. E muitas vezes utiliza até da palavra. Vocês lembram como Satanás tentou Jesus? Foi com a palavra. Mas palavra fora de contexto é só pretexto. Por isso, não se deixe enganar. Esteja firme na palavra. Ela é a nossa arma. E é isso. Será que nós vamos ser comida de lobo mau? Ou não? Ou o nosso coração vai ser aberto para Jesus? Voltando ao contexto do texto que nós lemos, no momento que Satanás torceu o significado, ele trouxe um questionamento com relação ao motivo de Deus ter proibido eles de comerem aquele fruto. Então, no momento que ele questionou e trouxe a ênfase para aquele fruto, colocou em xeque o que? A autoridade. É isso que ele queria fazer. Ele queria colocar em xeque a autoridade de Deus. E ele colocou em xeque o que? A motivação. Tá, mas por que ele proibiu vocês de comerem isso? Fogo! Meu, que viagem! Ele estava querendo o quê? Fazer com que Eva distorcesse aquilo. E no momento que Satanás fez isso, ele levou Eva por uma cadeia de pensamentos que o fim a levaria a duvidar da integridade, da bondade de Deus.
Vamos lembrar, por que Deus privou o homem de comer daquela árvore? Foi por maldade? Foi porque, eu não quero que vocês sejam igual a mim, vocês não vão comer aquilo lá. Foi por isso? Qual foi a motivação? Bondade. Qual foi a motivação? Eu não quero que vocês morram, eu quero vocês perto de mim, eu quero ter comunhão com vocês sempre, eu quero que vocês aproveitem do paraíso, tudo é para vocês. Só que se vocês comerem, vocês vão morrer. Só que a serpente estava tentando distorcer e levar a Eva duvidar disso, da integridade e da bondade de Deus. E uma vez feito isso, seria bem mais fácil colocá-la contra a autoridade de Deus, e ela passaria o quê? A questionar. A serpente, ela ignorou toda a generosidade de Deus e apontou apenas para o quê? Para a exceção. Para a exceção. Muitas vezes você vai ser direcionado, muitas vezes algum líder, algum pastor, aquele que tem autoridade sobre a tua vida, vai te dar uma direção. Sabe o que outras pessoas vão fazer? As outras pessoas vão vir com frases para colocar em xeque a autoridade do seu pastor, a autoridade do seu líder, tentando distorcer a motivação que levou o seu pastor e o seu líder a dar aquele veredito, a dar aquela direção. Vocês conseguiram prestar atenção nisso? É o mesmo que a serpente estava fazendo com Eva. A serpente, se nós lermos ali os versículos que seguem, ela diz, mas porque Eva tinha dito que eles iriam morrer, né? E a serpente fala assim, para, vocês não vão morrer. Para, não precisa ir para o culto. Para, não precisa ir para a célula. Para, não precisa vir no flame. Para, não precisa seguir essa ordem, não precisa assistir o Mergulhando na Palavra. Se você é líder, se você é um oficial da casa de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você está em rebeldia e desobediência quando você não assiste o Mergulhando na Palavra que o teu pastor está ministrando, porque a direção de Deus para essa nação, o pastor foi instituído autoridade sobre a nação de Portugal, e se você sabe que foi enviado para esta terra, para um chamado, para cumprir um chamado, você só vai cumprir obedecendo a autoridade estando debaixo dela. Presta atenção nisso. E a serpente quer o que sempre? Distorcer a motivação. E ela falou, certamente vocês não morrerão. E o que aconteceu? Eles morreram. Espiritualmente foram afastados de Deus. E por quê? Mais uma vez, por que então Deus fez isso? Porque Deus queria o quê? A reconciliação, um plano de salvação. Deus criou um plano de salvação para ter novamente comunhão com eles. Por isso Deus afastou, porque senão eles teriam o quê? A morte eterna. Mais uma vez, mesmo o homem caindo, mesmo o homem falhando, o homem caindo em desobediência, Deus mais uma vez demonstra o seu grandioso amor, e por isso afasta. Entenda, não existe nada de bom fora da esfera da vontade de Deus. Não existe nada de bom. Pode parecer, mas não é. Pode parecer atrativo, abundante, sábio, bem sucedido, mas se não vier da parte de Deus, da vontade de Deus, esquece, cara. Não vai ser bom, é caminho de morte. É caminho de morte. Aprenda a obedecer a Deus. Ele, apenas Ele sabe o que é melhor para nós. Só Ele sabe. Não importa o quão parece que você vai ser bem sucedido tomando aquela atitude, o quão
quanta riqueza você vai receber, quanta sabedoria. Se não vem da parte de Deus, esquece. Sabe o que a gente ouve muito? Testemunhos de pessoas milionárias, multimilionárias, no leito de morte. É que tudo aquilo que elas lutaram, aquilo que elas conquistaram, elas não dão importância alguma. Elas só queriam um abraço do filho delas, que elas perderam, porque deram mais atenção ao dinheiro. Elas dizem: eu continuo com remorso, eu continuo com sentimentos de ódio, eu continuo com o vazio dentro do meu coração sem ser preenchido. Elas foram atrás do que? De ilusão. E o pai da ilusão é Satanás. Ele é que nem o lobo mau da história do Chapeuzinho. Vem bonitinho, é bom ficar com as menininhas, é bom ficar com os rapazes, é bom dar uns amassos, ter relação sexual fora do casamento, maravilhoso. Vai, liberdade, vai beber, ficar alegrão, vai fumar, não tem problema algum. São caminhos de morte. São caminhos de morte. Sabe o que é ilusão? Ilusão é tudo aquilo que parece, mas não é. E é isso que Satanás tem feito. Ele tem sido um ilusionista, um manipulador. Mas infelizmente são caminhos de morte. E tudo que aquele multimilionário gostaria está em Jesus. Está em Jesus. Se eu falasse para você: eu tenho um banquete ali fora, pode comer, é um churrascão. Eu ia, churrasco, tal, sou apaixonado por churrasco, carne. Agora, tem uma segunda opção. Você não precisa ir lá comer aquele banquete feito ali agora, naquele momento, porque aquele ali, ele é só para isso. Então se você optar, você está com muita fome, mas então se você optar por comer esse churrasco, ok, você vai lá e come. Agora a segunda opção é: cara, eu vou te dar a entrada VIP e perpétua para o melhor restaurante, mas só no próximo mês. E para isso você vai ter que dar uma trabalhada. Vamos lá, você trabalha no restaurante, você faz as coisas. O que você optaria? Aquilo que vai ser para sempre, você vai ter um cartão VIP para comer na churrascaria todas as vezes que você quiser? Ou você vai querer simplesmente debruçar de um banquete agora? Parece muito óbvio, mas deixa eu te falar, é isso que Satanás faz. Ele quer te dar um banquete, e aos seus olhos é um banquete, mas são lugares que vão te levar à morte, e são passageiros, são momentâneos, não preenche o vazio do teu coração. E o que Deus tem para oferecer é algo eterno. E muitos de nós, por cair na lábia de Satanás e ser enganado, o que acontece? Nós simplesmente aceitamos a proposta de Satanás. Por quê? Porque eu volto a dizer, ela vem bonitinha, ela vem embrulhadinha num pacote, e o pacote é maravilhoso, parece bonito, mas não é. Mas não é. Parece bom vir aos cultos apenas quando eu quero, mas deixa eu te falar, isso te levará à morte. Parece bom ter um relacionamento sexual fora do casamento, mas deixa eu te falar, te levará à morte. Parece bom fazer as coisas quando eu quero, sem obedecer às autoridades, mas deixa eu te falar, isso te levará à morte. Parece bom ganhar dinheiro ilícito, ou nos momentos que te tira talvez da casa do Senhor, quando você deveria estar aqui se alimentando, porque talvez você está enfraquecendo, e você vai infelizmente perder a sua vida eterna, porque o inimigo não vai brincar e ele vai te tragar, e você cede. Então isso vai te levar ao quê? A morte. Eu poderia falar de tantos outros exemplos. Entenda, se não for a vontade de Deus, é morte.
quantos se casam com pessoa errada por motivos errados? Porque não aguentam, porque não esperam a resposta de Deus. E Deus pode até ter advertido essas pessoas através dos seus líderes, seus pastores, as autoridades espirituais instituídas sobre a tua vida. Deus até tentou falar, mas você queria fazer da sua forma. E elas não permitiram mas elas permitiram que esse raciocínio de querer abafasse todas essas vozes, e elas simplesmente cederam. É óbvio que Deus, sim, pode transformar algo em bênção, sim, mas o que tenho visto que muitas pessoas que tomam, por exemplo, essa atitude desse exemplo que eu disse de casar mal, acabam no mundo perdidas, porque cederam à sua vontade. Cara, é maravilhoso casar debaixo da vontade de Deus. Eu sou prova disso. Mas é verdade, eu sou prova disso, porque eu tinha certeza que a Lu era minha esposa. Nós tivemos um tempo de oração. O meu foco não estava na minha esposa. Eu desde pequeno fui ensinado a orar não pela minha namorada, não por uma mulher. Eu sempre fui ensinado a orar pela uma esposa, e sempre orei pela esposa. Eu estava num período maravilhoso com Deus, tinha sido batizado no Espírito Santo, estava maravilhoso, e eu parei de orar. Eu falei: Deus, agora sou eu e você. E passado uns meses, em meio a uma oração, eu orando, Deus veio e fala: ora pela tua esposa. E eu respondi em voz: não vou orar pela minha esposa. E Deus fala de novo: ora pela tua esposa. Eu falo: não quero orar pela minha esposa. Daí a terceira vez ele: ora pela tua esposa. Eu falei: amém, vou orar pela minha esposa. E orei. 2 semanas depois, nós estávamos nos conhecendo, nós oramos, e Deus confirmou de várias formas, várias coisas que eu pedia para Deus que ela tinha que falar frases ou coisas nada, ela fez. Várias coisas que ela tinha pedido confirmação para Deus, eu fiz. E cara, por que isso é tão bom? Porque depois, e nos momentos de dúvidas, nos momentos de brigas, nos momentos de discussões que temos, o que acontece? Você não seja isso se tornar maior do que é, e você sabe como combater. Por quê? Porque você sabe que é a vontade de Deus, e aí você tem um casamento sadio. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A questão é: Satanás sempre virá para tentar distorcer a verdade, para tentar distorcer a liberdade. Ele sempre vai tentar mostrar uma falsa liberdade para você, fora da vontade de Deus. Mas na verdade, o que ele quer é fazer com que você esteja preso pro resto da tua vida. A escolha é sua. Viver o engano que Satanás quer plantar dentro do seu coração, ou viver a liberdade que Jesus quer te dar. Olha para Jesus agora. Diferente de Adão, diferente de Eva, que negociaram e desobedeceram. Quantas vezes Adão e Eva desobedeceram? Apenas uma vez. Isso fez com que eles estivessem afastados de Deus. Agora, Jesus escolheu o quê? Escolheu obedecer, mesmo que isso significasse sofrimento. Mesmo que isso significasse o quê? Grande sofrimento. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, está falando de Jesus, tá? O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Então ele estava orando a quem? A Deus. Foi ouvido quanto ao que temia. Ele foi ouvido por Deus, porque Deus ouve a nossa oração, o nosso clamor. Mas, ainda que era filho,
aprendeu a obediência. Tem algumas versões que diz, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Ele obedeceu o que, Renan? Ele obedeceu ir para a cruz. Ele fala, se você ler os evangelhos, ele fala, Pai, e é disso que Hebreus estava falando, Pai, afasta de mim este cálice, esta morte, esta crucificação. Afasta de mim esse momento que eu vou ficar afastado de você, porque eu não quero estar afastado de você. Ele nunca tinha se afastado de Deus. E o que acontece? Ele fala assim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele escolheu obedecer. E nós devemos nos espelhar nele. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 6. Diz assim, está falando de você. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Está falando de você. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E o que ele fez? Ele se entregou. Ele se entregou pela igreja, ele se entregou pela vida dos outros, ele obedeceu. Aprenda com a queda do primeiro Adão. Olhe para trás, veja as astutas ciladas de Satanás, as frases que ele lança no teu pensamento, que fazem você querer desistir, que dão a impressão de uma falsa liberdade, que se você ceder, você vai ser livre. Mas depois, quando você cede, vem aquele remorso, vem aquela coisa ruim. Por quê? Porque é tudo uma fantasia, é a ilusão que Satanás está plantando na tua vida. Aprenda com a queda do primeiro Adão e se esforce em ser obediente como o último Adão. Quem foi o último Adão? Jesus Cristo. Você é livre em Jesus. Você é livre em Jesus. Você é livre em Jesus. Esse é o foco. Não deixe Satanás, jovem, não deixe Satanás colocar na tua cabeça que estar na igreja é perder a tua liberdade. Jovem, não deixe Satanás dizer que você não usar determinados produtos vai te levar a uma prisão. Não deixe com que Satanás fale da falsa liberdade. Ele diz que se você não for no culto, você é livre, porque aí você pode tomar suas decisões. Você é livre, tome suas decisões. Não esteja no culto, não esteja no mergulhando na palavra, não esteja na célula, porque se você não estiver, você vai ser livre. Na verdade, ele quer te papar, assim como o lobo mau fez com a vovozinha. Essa é a falsa liberdade que ele está pregando para os nossos corações, desde o jardim do Éden. Mas Satanás, você está denunciado, a sua estratégia está denunciada, as suas armadilhas na mente de cada jovem que está aqui, estão quebradas agora em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cada vida livre, eu declaro essa artimanha denunciada, e agora está descoberta. Aquilo que tu vinha com uma capinha bonita, com um pacote bonito, está agora esmiuçado, e a verdade foi revelada. E aqui nesta igreja, na vida desses jovens, tu não tens mais poder para agir em nome do Senhor Jesus. Eu declaro esses jovens livres, eu declaro os jovens dessa nação, eles serão alcançados, e esta falsa liberdade cairá por terra em nome do Senhor Jesus.